A sabedoria, fiquemos de pé e escutemos o Santo Evangelho. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Glória a vós. Estejamos atentos. Naquele tempo, Jesus disse à multidão: o reino do céu é como quando alguém espalha a semente na terra. Ele vai dormir e acorda noite e dia, e a semente vai germinando e crescendo, mas ele não sabe como isso acontece. A terra por si mesmo produz o fruto. Primeiro aparecem as folhas, depois vem a espiga e por fim os grãos que enchem a espiga. Quando as espigas estão maduras, o homem mete logo a foice, porque o tempo da colheita chegou. E Jesus continuou: com que mais poderemos comparar o reino de Deus? Que parábola usaremos para apresentá-lo? O reino de Deus é como um grão de mostarda que, ao ser semeado na terra, é a menor de todas as sementes da terra. Quando é semeado, cresce e se torna maior de todas as hortaliças e estende ramos tão grandes que os pássaros do céu podem abrigar-se à sua sombra. Jesus anunciava a palavra usando muitas parábolas como estas, conforme eles podiam compreender, e só lhes falava por meio de parábolas. Mas quando estava sozinho com os discípulos, explicava tudo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Glória a vós. Pelas palavras do Santo Evangelho, sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Fiquemos atentos à sabedoria do Senhor. Toda a palavra de Deus hoje nos fala da realidade da igreja. Lá no Antigo Testamento, nós encontramos a linguagem povo de Deus. No meio de toda a humanidade que já existia, Deus escolhe um povo, mas esse povo começa com a eleição, chamado de um pai, Abraão. Os pais de Abraão não eram com certeza, né, não eram cristãos e muito menos acreditavam no Deus, acreditavam nos deuses que havia lá naquela região. Mas não acreditavam num Deus como tal. Pudemos ver um pouco as imagens da região onde Abraão habitou na Mesopotâmia,
na missa que o Papa Francisco celebrou lá no Oriente Médio, faz aí um mês e pouco, 2 meses, que ele foi até lá, né, no Iraque. E a missa foi celebrada próximo de onde Abraão morou, na região da Mesopotâmia. A região da Mesopotâmia tem esse nome porque é uma região onde tem bastante água. Mas Deus, chamando Abraão, pede que Abraão olhe para o céu e diz: Abraão, conta as estrelas. É impossível, Senhor. Pois é. Eu te darei uma descendência tão numerosa como as estrelas do céu e como os grãos de areia na praia. E depois todo o milagre, né, que Deus concede que Abraão consiga gerar um filho com Sara, que era uma mulher bastante idosa. Aí entra o fato, como Abraão não tinha filhos, Abraão não tinha um herdeiro e habitava com Sara no deserto, porque o fato de Sara ser estéril era visto como maldição. Ela não podia ter filhos. E cada mulher que não podia ter filhos era uma chance a menos, né, da vinda do Messias. Então, eles são obrigados a ir para o deserto. E vão para o deserto, obedecendo aquele chamado de Deus que diz para Abraão: Abraão, toma tuas coisas, tua mulher e tua parentela, o teu gado, e vai para onde eu vou te mostrar. E Abraão parte. Parte sem ter um destino, sem ter um planejamento, um mapa para onde eu vou ficar. Não, Abraão simplesmente parte e acaba indo para essa região no deserto. E Abraão, uma tarde, uma região muito quente, Abraão estava numa sombra de um carvalho, que é uma árvore bastante frondosa, e ele vê que vem 3 homens caminhando no deserto. Imagina, né? Viver no deserto. Ele, a mulher e algum empregado, mas raramente via alguém diferente, né? O coração de Abraão se alegrou quando viu 3 homens que caminhavam no deserto. Abraão vai ao encontro deles e insiste que eles permaneçam ali com ele, passem ali a noite, que possam se lavar um pouco, né? Os pés, as mãos, o rosto, e prepara comida. E eles passam a noite por ali. E na manhã seguinte, antes de partir, eles conversam com Abraão e dizem: Abraão, daqui a 1 ano nós voltaremos. E Sara, tua mulher, já terá concebido e dado à luz um filho. Abraão, um homem de fé, crê. Sara, que se escondia atrás da cortina ouvindo a conversa, dá risada, né? Como se fosse, imagina, né? Isso é possível na minha idade. Mas aqueles 3 homens não eram outra coisa senão com formato de anjos, né? Tinham a aparência de anjos. E nada mais era do que o próprio Deus visitando Abraão, Pai, Filho e Espírito Santo. Isso está retratado num ícone,
aquele ícone da Santíssima Trindade, aqueles 3 anjos em volta de uma mesa. São 3 peregrinos, os 3 têm um bastão na mão, que é o sinal daquele que está peregrinando, mas não era outro senão o próprio Deus, na aparência desses 3 anjos que visitava Abraão. E continuava cumprindo a promessa. E Abraão acaba, de fato, junto com Sara, concebendo o filho. Como Sara era estéril, a gente voltando um pouco na história, Sara pediu que Abraão deitasse com sua escrava, Agar, e concebesse um filho para que Abraão tivesse um herdeiro. E Agar, então, tem um filho que se chama Ismael. Ali na frente, Sara concebe o filho, dá à luz a esse filho e se chama Isaque. Isaque, que quer dizer filho da promessa. E chega um determinado ponto onde Abraão, movido por Deus, convida a sua escrava, Agar e Ismael, que eles partam. Que eles partam e confiem em Deus, que Deus vai cuidar deles. Mas Ismael também era filho de Abraão. Também era filho primogênito com a escrava. E com certeza foi abençoado por Abraão. Isaque, filho da promessa, que depois tem os 2 filhos, né? Esaú e Jacó. E Jacó que gera esses 12 filhos que vão dar origem às 12 tribos de Israel. Houve uma grande fome e um dos filhos de Jacó, chamado José, acaba sendo vendido por seus irmãos. Não vou entrar em detalhes da história, porque a gente lembra uma história que muitos de nós conhecemos, né? E José é levado para o Egito, acaba sendo o superintendente do faraó. E havia muita comida no Egito. E onde Jacó e os filhos viviam, a comida foi acabando. Então os irmãos de José, filhos de Jacó, foram ao Egito para comprar comida. E depois, na sequência da história, acabaram levando Jacó também para o Egito e toda a família de Jacó, né? E os seus filhos foram todos para o Egito. Dão início às suas famílias, o povo cresce, a promessa de Deus de dar a Abraão descendentes como as estrelas do céu, como os grãos de areia na praia, vai se cumprindo. Então Deus, a partir de Abraão, forma um povo. Um povo do qual ele tem cuidado. Um povo do qual ele tem zelo. E desse povo deveria nascer o Salvador, o Messias esperado, descendente de Davi, né? Esse povo de Deus permanece, né? São os judeus. É o povo de Deus, de fato. Esse povo de Deus, quando
Jesus Cristo nasce, e toda a história, né, de Jesus, na ceia da quinta-feira com os seus apóstolos, é onde ele de fato funda a igreja. Funda a igreja em cima da Eucaristia. Esta igreja fundada por Jesus na Eucaristia, na Quinta-feira Santa, e que depois ela recebe, essa igreja que recebe como dom o sacramento, né, lá na cruz, quando o peito de Jesus é aberto e sai sangue e água, dali brotam os sacramentos, os 7 sacramentos da igreja, os 7 sinais infinitos do amor de Deus, e que são o alimento, né, para a igreja. E depois, essa igreja que permanece durante os 50 dias, escondida dentro de uma casa, dentro de um cenáculo, onde eles ficaram ali desde a crucifixão e, enfim, com medo ali reunidos, estavam reunidos e se mantiveram reunidos porque havia no meio deles uma mãe, Maria. Maria, que sabia todas as coisas, é quem mantinha o grupo reunido. E a igreja então se apresenta ao mundo a partir de Pentecostes, quando Pedro prega, e após a pregação de Pedro, 3.000 pessoas se apresentam querendo ser batizados. A partir daí nasce a igreja. O povo de Deus, através da igreja, passa a se chamar igreja. Esta igreja, fundada por Jesus Cristo, única igreja fundada por Jesus Cristo, passa a existir, não como uma organização, né? Não como uma organização, como muitos querem, né? Como uma associação, com estatutos, com CNPJ, não, a igreja não é isto. Encontramos o que é a igreja na primeira carta de Paulo aos Coríntios, quando ele compara a igreja com um corpo do qual nós somos membros. Todos os cristãos batizados fazem parte deste corpo de Jesus Cristo que se chama igreja. A cabeça deste corpo é Jesus. E Jesus apresenta nesta parábola, como figura da igreja, o pé de mostarda, como a igreja. Nasceu pequenina, com aqueles 12, em Pentecostes ela cresce um pouco, e aí ela vai crescendo, estendendo os seus ramos, e os pássaros vêm encontrar o abrigo nos seus ramos. Essa parábola é uma figura da igreja. A igreja, como o pé de mostarda, que oferece abrigo, oferece proteção, oferece segurança para aqueles pássaros que vêm pousar nos seus ramos. Quem são esses pássaros? Somos nós cristãos.
Mas tudo aquele que se chama cristão faz parte da igreja. Aqueles que são, de fato, batizados conforme a igreja determina. Batizados na água ou com água. Esse batismo pode ser por imersão. Esse batismo pode ser derramando água na cabeça 3 vezes, né? E a fórmula do batismo é esta: eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Já falamos alguns domingos atrás que o batismo é um dos sacramentos que imprime caráter, ou seja, uma vez batizado, é impossível desbatizar. Uma vez batizado, não se faz nunca um segundo batismo. Como tantos fazem, né? Vão para tantas seitas e são batizados de novo, como se aquele batismo que receberam não tivesse valor. Isso não é possível. Isso não existe. E todos aqueles que são batizados com outro tipo de fórmula, ou seja, eu te batizo em nome de Deus, não acontece não. Eu te batizo em nome de Jesus, também não acontece não. Eu te batizo em nome do Espírito Santo, também não acontece não. Pode ter água, pode ser por imersão, do jeito que for. Mas a fórmula é essa: eu te batizo, fulano de tal, fulana de tal, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isto é batismo. E uma vez somos batizados, nós somos enxertados, né? Somos colocados, enfiados, metidos, né? Enxertados neste corpo de Jesus que é a igreja. Porém, todo ramo que é cortado de uma árvore, ele acaba morrendo, ele acaba secando, né? Todos esses galinhos bonitos que a gente coloca aqui para enfeitar a mesa, né? Eles foram cortados do ramo principal da árvore, a arvorezinha que está lá plantada. Esses galinhos estão bonitos, mas eles vão murchando, morrendo e vão secar. Assim são as seitas. Todas as seitas, todas aquelas igrejas que estão separadas, são ramos cortados, que não bebem, não comem a seiva do tronco principal, da raiz. Vão morrer. Não oferecem vida. Por quê? Porque se separaram da planta principal, né? Aquilo que Jesus fala: eu sou a videira, vocês são os ramos. Todo ramo cortado da videira morre. Só existe uma videira, que se chama Jesus Cristo, e que deixou uma única videira, que se chama Igreja Católica, Apostólica, Romana. Fora desta igreja não há salvação. Então não adianta forçar a barra, falar de ecumenismo, falar que tudo que fala de Deus é bom, porque há tantas igrejas que também são boas, as igrejas tradicionais, né? São ramos cortados do tronco principal.
não tem vida. Só existe uma igreja. E esta igreja, que é divina e é humana, é divina em Jesus, na Virgem Maria, nos seus santos, e é humana em nós, homens. Pecadores, fracos, com as nossas falhas, mas que com certeza temos um coração que tem o desejo de ser melhor, um coração que tem o desejo de perfeição. Pode escandalizar e assustar o que eu vou dizer agora, mas só na Igreja Católica, Apostólica, Romana é que existe santidade. Todas as igrejas que impropriamente usam o nome de igreja, e que são tantas seitas espalhadas por aí, lá não existe santidade. Não se fala em santidade. No batismo, recebemos uma graça especial. E só recebemos essa graça no batismo, que se chama graça santificante. Para quê? Esta graça nos ajuda durante a vida a buscar uma vida de santidade. Santidade o que é? Santidade é buscar Deus e fugir do pecado, evitar o pecado. E buscar Deus. Essa busca de Deus, que vai sendo intensa, vai crescendo em nós, né? À medida que nós buscamos, nós temos mais vontade de buscar. Por isso Jesus fala no Evangelho, né? Aqueles que vêm a mim jamais terão sede. Por quê? Porque a gente sabe onde está a fonte. Jamais terão fome. Por quê? Porque a gente sabe onde está o alimento. A gente sabe onde buscar. Todas as outras igrejas não têm a seiva, o alimento necessário para crescer e produzir frutos, florescer, multiplicar-se. Não tem. Pode crescer em número, mas número não é qualidade. Quantidade é uma coisa, qualidade é outra. Essa qualidade que se chama santidade só existe na Igreja Católica, a única fundada por Jesus Cristo. Você pode encontrar muita coisa, né, nas igrejas chamadas evangélicas, pentecostais e sei lá, né? Você pode encontrar muita coisa lá. Mas lá não existe a santidade, a busca da santidade. Você vai encontrar santos na Igreja Católica. A Igreja Católica que produz uma infinidade de homens e mulheres que nós chamamos de santos, que são o quê? São exemplos para nós. Esses homens e mulheres que são canonizados pela Igreja são colocados nos altares para que a gente possa olhar para eles e dizer, puxa vida, né? Hoje, por exemplo, né? Hoje é dia 13 de junho, Santo Antônio de Pádua ou Santo Antônio de Lisboa, né? A gente olha para Santo Antônio e diz assim, puxa vida, né?
Se Antônio pôde, eu também posso. Santo Antônio não era nenhum ser humano especial. Era um homem, um ser humano como cada um de nós. Com as mesmas dificuldades, com as mesmas tendências, com os mesmos problemas, com certeza tinha as mesmas tentações que nós temos, brigava com o diabo do mesmo jeito que nós brigamos, mais ou menos, não é? Mas brigava. Para quê? Para viver santidade. Para que essa graça santificante que foi recebida no batismo, na qual nós encontramos as condições e tudo aquilo que precisamos para ser santos, Antônio encontrou. Daqui uns dias vamos celebrar São João Batista, a mesma coisa. No final do mês celebramos São Pedro. Pelo Evangelho, não é? A gente conhece e dá mais ou menos para ter um pouco a imagem, né? Da realidade de São Pedro como ser humano. São Pedro é aquilo que a gente diz assim, era do peru, né? Medroso, mas ao mesmo tempo bocudo, medroso, mas ao mesmo tempo impetuoso, colérico, enfim, né? E foi este que Jesus escolheu para dar as chaves do reino do céu. Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra, que é você, edificarei a minha igreja. Está lá embaixo do altar da Basílica de São Pedro, 30 metros abaixo, lá nas escavações, o antigo cemitério, está lá o túmulo de Pedro. Jesus não falava uma linguagem figurada, uma linguagem real. Está lá. Os ossos de Pedro não estão mais lá naquela sepultura lá embaixo, não é? Os ossos de Pedro estão logo abaixo do altar, e hoje a gente pode procurar isso com tranquilidade na internet, não é? Aquele altar da Basílica de São Pedro, aquelas 4 colunas de ébano negro, né? Tem o altar, logo embaixo do altar você desce aquelas escadas, ali embaixo tem um grande ícone do Cristo, e do lado direito há uma pequena urna de prata, onde estão os ossos de Pedro. Então, de fato, a igreja foi fundada sobre esta pedra que é Pedro. Eu te darei as chaves do reino dos céus, e as portas do inferno, né, não prevalecerão sobre ela. Se você olhar um ícone da ressurreição, você vai encontrar Jesus com os 2 pés sob 2 portas que foram arrebentadas. São as portas do inferno que Jesus abriu. Destruiu estas portas e acorrentou Satanás. E foi buscar, primeiramente, no ícone da ressurreição, você encontra isso sempre, né? Você encontra Jesus dando a mão para Adão e Eva, e do lado todos os patriarcas, todos os profetas, enfim, todos aqueles que foram fiéis ao Senhor no Antigo Testamento. E quando Jesus ressuscita, não é? Todos estes ressuscitam com ele. E nós vamos encontrar na Sagrada Escritura, nos Atos dos Apóstolos, que alguns destes foram vistos em Jerusalém. Ressuscitaram e foram vistos, de passagem, mas foram vistos em Jerusalém. Ressuscitaram para quê? Ressuscitaram para tomar posse da herança,
para tomar posse de tudo aquilo que eles tinham merecido por causa da vida que tinham vivido, por causa da sua fé, por causa da sua entrega, por causa da sua disponibilidade para fazer a vontade de Deus. Eram homens e mulheres como nós, não eram diferentes, não. Não sei, talvez tivessem mais facilidade para buscar Deus do que nós, porque o que o mundo oferecia para eles era menos do que aquilo que oferece para nós hoje, não é? Antes as pessoas precisavam sair de casa para buscar o pecado lá na rua. Hoje não precisa não. Hoje você abre a internet, você traz para dentro de casa tudo aquilo que você quiser, de bom e de mal. Eles precisavam às vezes, né, andar muito, fazer um sacrifício para ter as coisas. Hoje você vai na internet, Mercado Pago, Mercado Livre, não sei mais o que, você vai lá, faz o seu pedido, já paga, o negócio chega na sua casa, você nem precisa ir atrás. Mas enfim, guardadas as proporções, esses homens e mulheres buscavam a Deus e procuravam obedecer seus mandamentos. E são considerados todos eles santos e santas. Não é costume nosso aqui no Ocidente, mas no Oriente, os cristãos católicos orientais, não é? São 23 ritos diferentes. Não são igrejas diferentes, é a mesma igreja. Mas são ritos. São 28 ritos diferentes, não é? E que tem suas nuances, né? Tem seu colorido diferente. Mas recitam o mesmo credo que nós vamos recitar daqui a pouco. São cristãos como nós, católicos como nós, apostólicos como nós, né? Que reconhecem a autoridade visível do Papa. Então, nesses 28 ritos, né, existem, são orientais, então há muita coisa que para nós ocidentais parece estranho, mas que não é estranho não, né? Dizer que Isaías, por exemplo, profeta Isaías, santo profeta Isaías, é um santo sim. Santo profeta Jeremias também. Santo profeta Zacarias também. Santo rei Davi também. Adão e Eva são considerados santos também por esses cristãos orientais. A Igreja Ortodoxa também os considera santos. Então, santidade, essa palavra santidade, esse conceito, essa realidade de santidade só existe na Igreja Católica. E quando eu falo Igreja Católica, eu estou colocando aqui, né, esses 27, 28 formas diferentes de celebrar a Eucaristia. Estou colocando aqui os ortodoxos, que também creem na santidade. As outras igrejas todas, de Lutero para frente e para trás, não existe santidade para eles. Já coloquei aqui para vocês a importância da leitura, né? Conhecer a doutrina da igreja, conhecer o catecismo da igreja, conhecer a Sagrada Escritura, conhecer a doutrina, conhecer aquilo que eu acredito, o que é a igreja.
conhecer a doutrina dessa igreja. E a importância da leitura, né, de outros livros, não só o catecismo, né? Ler, por exemplo, Castelo Interior e Moradas de Santa Teresa de Ávila, onde ela vai colocando toda uma caminhada de vida espiritual para nós. Conhecer de São João da Cruz a subida do Monte Carmelo, onde ele vai colocando etapas para que a gente possa crescer na vida espiritual. Conhecer também a escada de São João Clímaco, que é um dos pais da igreja. São João Clímaco escreveu, né, a escada, ou seja, os vários degraus de crescimento na vida espiritual, ou seja, material nós temos muito para crescer. Não importa se a gente é casado, solteiro, religioso, religiosa, não importa. Essa proposta de crescer na santidade é para todos nós, no estado de vida no qual nós vivemos. Nós temos aí na igreja, hoje, casais que são colocados como modelo, que são santos. O casal mais famoso são os pais de Santa Teresinha. Santa Teresinha do Menino Jesus. Os pais dela já foram canonizados. Há outros exemplos de santidade, a santidade matrimonial, a santidade no matrimônio. E a santidade no estado de vida no qual a gente está. Solteiro, viúvo, enfim. Então a santidade é possível. E para nós cristãos batizados católicos, né, não é um chamado assim, não é uma possibilidade, não é possibilidade. É obrigatório. Assim como o Evangelho fala, a semente é colocada no chão, ela cresce, ela produz a espiga, produz o grão, e quando ela amadurece, ela é ceifada, é cortada. Conosco não é diferente. O germe, o grão, a semente da santidade foi colocada em nós no batismo. E se esse grão não morrer, ele permanece só. Mas a semente, ela só faz sentido quando ela germina, quando ela brota, quando ela se transforma em planta. Cresce, floresce e produz fruto. Não pode haver da nossa parte, nunca, nenhum tipo de omissão. Ou, de outra forma, né? Gente que diz assim, não, mas não, santidade, isso não é para mim, não, isso é muito alto. É para todos, sem exceção. No batismo, todos nós recebemos tudo aquilo que precisamos para ser santo. Pode ser que por negligência nossa, por má vontade, por uma porção de outras razões, né,
Nenhuma delas justifica. Pode ser que a gente não queira. Mas deve haver esforço da nossa parte. Sabe por quê? Porque um dia nós vamos nos apresentar diante do grande juiz, do grande tribunal. E ele vai perguntar para nós o que é que nós trazemos. O que é que nós trazemos na concha da mão? Ele vai pedir contas. Aí nós podemos ser como aqueles 2 servos, né? O que recebeu 10 moedas, trabalhou e produziu mais 10. O que recebeu 5, trabalhou e produziu mais 5. E o idiota que recebeu uma só, enterrou o talento. O que é que o dono do campo fez? Tira o talento que está com ele e dá para aquele que tem 10. E esse aí joga lá nas trevas, onde há choro e ranger de dentes. Porque o cara foi vagabundo, foi negligente, não é? E ficou com essa desculpinha, ah, isso não é para mim. Ah, não, é muita coisa. Não, imagina, isso aí, Deus, não, eu não consigo, eu não posso, não dá. Não há desculpa. Não há desculpa, porque quando chegar lá ele vai perguntar o que é que você traz aí nas mãos. E se a gente tiver com as mãos vazias, ai. Ide para o fogo eterno, malditos. Essa será a sentença. O fogo eterno preparado para você desde toda a eternidade. Se tiver com as mãos vazias, ou não tiver tudo aquilo que deveria ter, vai dar certo não vai prestar não. Mas o que é que eu tenho que apresentar nas mãos? O que é que ele vai pedir? O que é que ele quer ver nas minhas mãos? O que é que ele quer ver nas suas mãos? Ele quer ver as suas boas obras. É a única coisa que cabe conosco, é a única coisa que dá para levar. São as boas obras. O resto vai ficar tudo aí. Casa, carro, terra, família, filho, mulher, mãe, pai, fica tudo aí. Fica tudo aí. E olha lá, né? Tem alguns que a família escolhe aquela roupa mais velha, mais surrada, né? Para botar no defunto, porque a roupa boa alguém vai usar. Eu, como padre, já vi isso tantas vezes, né? Você vai encomendar um defunto e às vezes você vê que está com uma roupinha surrada, né? E não é porque é pobre, não. Porque você vê a família, ninguém está mal vestido, só o defunto. Porque puseram aquela mais, né? Não deixa de ter razão, né? Porque vai apodrecer mesmo, vai estragar tudo, então, né? Um paninho só por cima tá bom, né? Não vai ter mais frio, nem calor, nem nada, então, né? Só para esconder as vergonhas e mais uma florzinha e tal, beleza, né? Mas, enfim, as boas obras. Tem uma historiazinha, talvez alguns já conheçam, daquela mulher muito rica, que tinha uma empregada. A empregada se chamava Maria, né? E era uma mulher muito rica, muito brava, muito exigente, muito chata. Mas aquela empregada, a Maria, suportava tudo. Por quê?
Porque ela uma vez entendeu, escutou falar de santidade, escutou falar que era bom a gente suportar as coisas por amor a Deus. Isso faz a gente crescer, faz a gente ser santo. E a Maria suportava tudo. Como todos, pegou um dia, a Maria ficou doente, morreu. Aí a patroa ficou arrependida, porque ela tinha feito muita judiação, né, com a Maria, muita humilhação, né? Ixi, terrível. A patroa bem bruxa, bem megera mesmo, né? Aí a Maria morreu, ela se arrependeu e mandou fazer aquele enterro de primeira, né? Aquele baita daquele caixãozão, aquelas flores, né? Toda aquela, né? Aquela pompa. Mas pra quê, né? Mas enfim. Passou o tempo, a patroa morreu também. E, como vai acontecer conosco, vai estar no tribunal, lá diante do grande juiz, no grande tribunal. E o juiz pergunta para ela: o que é que você traz aí? Ah, não sei, precisava trazer alguma coisa? É, precisava. Mas tá bom, vai. Chamou um anjo e disse para o anjo: olha, acompanha essa senhora aqui, ó. Ela acabou de chegar, né? São Pedro já tinha feito a checagem lá no computador, estava tudo ok, né? Aí mandou o anjo: olha, leva essa mulher para tomar posse da casa dela, né? Como Jesus fala no Evangelho, né? Ele vai construir uma mansão e a gente vai tomar posse da nossa mansão lá no céu. E o anjo foi levando a mulher lá, a patroa. Ele anda, e anda, e anda, e anda. Aí foram andando, né, naquelas avenidas, casas muito bonitas, mansões, etc. Aí tem uma casa lá que chamava muito a atenção. Ela parou e disse assim: ô anjo, que casa bonita, de quem é aquela casa? Aquela casa? Ah, aquela casa é da Maria, que foi sua empregada. Mas como? Ela foi minha empregada, como é que ela tem uma casa dessas? O anjo falou: pois é, ela mandou tanto material aqui para cima, que a gente foi construindo, foi enfeitando a casa, e hoje está essa coisa maravilhosa aí. Essa é a mansão dela. É muito material que ela mandou para cá. Mas vou mandando porque a sua é mais para frente. Anda, 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 e né, as casinhas foram ficando mais simplesinhas, uns barraquinhos, etc. Aí andaram lá num campo, tal. Chegou um lugar, o anjo disse assim: chegou. Ela falou: como chegou que eu não estou vendo nada? O anjo falou: olha, com muita dificuldade, a gente conseguiu arranjar uns pauzinhos, uns pedaços de papelão, uns pedacinhos de plástico. Nós conseguimos fazer esse barraquinho aí, essa cabaninha é o que deu para fazer. Isso porque a gente ainda foi catar por aí, não tinha nem material para fazer isso. Que material é esse? As nossas boas obras. E o que são as boas obras? Aquilo que a gente também chama de obras de misericórdia. As obras de misericórdia corporais e as obras de misericórdia espirituais. Isso é que são as boas obras. Mas como é que eu vou saber quais são essas obras de misericórdia? Olha, se você entrar no YouTube e procurar Padre Paulo Ricardo, obras de misericórdia, tem lá 2 ou 3 aulas ou mais, onde ele fala sobre as obras de misericórdia, corporais e espirituais. E explica com clareza, não é? Como viver essas obras de misericórdia.
para poder viver as obras da misericórdia, nós temos a graça de Deus. Temos a graça santificante. Precisamos pedir para Deus o dom da paciência. Nossa, irmão, São Paulo fala, suportai-vos uns aos outros na caridade. Ter paciência com o outro, saber compreender o outro, saber aceitar o outro que tem dificuldades, o outro também aceita as minhas, por que eu não vou aceitar as dele? Suportai-vos uns aos outros na caridade. Ter paciência um com o outro. Rezar pelo outro. Se eu vejo uma dificuldade no outro, não adianta eu bater de frente e querer fazer confusão. Não resolve, não resolve. Dobra o joelho, reza. Na hora que você reza o terço, coloca lá na intenção do seu terço aquele irmão, aquela irmã que está difícil de engolir, né? Ou algumas atitudes que ele tem, que ela tem, que está difícil de engolir. Entre o casal, marido e mulher, né? Vai descobrindo que a princesa, né, não existe, que existe uma mulher com a sua realidade humana. Não existe o príncipe encantado, não é? Existe um homem, um ser humano com a sua realidade humana, não é? E que precisa da graça de Deus para um suportar o outro. E os dois se ajudarem, né? Para crescer na santidade. Santidade matrimonial. Tem lá também palestra, aula do Paulo Ricardo sobre a santidade matrimonial. Tem lá também. Sobre a santidade na vida religiosa. Tem lá um curso do Paulo Ricardo que se chama Engenharia da Santidade. Senta lá e assiste, escuta, medita. Escuta uma vez, duas, três, até que está bem mastigado o negócio e vai aplicando na sua vida. Deus nos coloca uns junto dos outros, né? Não para nós sermos um peso, ou para ser aquele que irrita o outro, aquele que quer ver o cara, né, nervoso, que quer... Não. Nos coloca juntos para que a gente se ajude a ser santo. Como é que faz o polimento das pedras, né? As pedras de rio. São pedras bonitas, são pedras bem lisinhas, né? Brilhantes. Por quê? Porque elas vão se esfregando uma na outra, né? Elas vão polindo, uma vai polindo a outra. E vivemos juntos para isso. Para nos polirmos uns com os outros. E como é que esse polimento acontece? Exatamente quando a gente enfrenta as dificuldades de relacionamento. Isso é na família, os membros da família, né? O casal entre si, os filhos, os pais, né? É nesses atritos, né, que vão sendo no dia a dia, é que vão nos polindo. E dependendo como a gente vive essas situações, a gente vai para o céu ou vai para o inferno. Mas eu tenho que engolir sapo? Tem sim. Mas eu tenho que escutar e ficar quieto? Melhor. Mas eu não devo falar? Deve sim, na hora certa. E da maneira correta, com caridade. Sem humilhar o outro, sem xingar, sem esculhambar, porque não resolve nada. Mas ajudar o outro a crescer. Saber partilhar as dificuldades para que o diabo não possa usar isso para nos tentar. Tudo aquilo que o marido e a mulher partilham ajuda, facilita na vida e na relação.
Então, quando existe a verdade, o diabo não pode usar as coisas para tentar a gente. Quando eu partilho alguma dificuldade com alguém, aquilo ele já não pode mais pôr a mão ali. Quando a coisa é só minha, ele usa e faz bagunça comigo. Mas quando eu partilho, não tem como fazer, porque ele vai ter que usar 2 pessoas, aí não vai fazer isso não. Então tudo aquilo que a gente partilha, né, mesmo as coisas mais terríveis da nossa vida, nos ajudam a crescer. Concluindo, não é? Santidade só existe na Igreja Católica, a única fundada por Jesus Cristo. Estão fazendo força para canonizar Martinho Lutero. Há vários santos que tiveram a graça de Deus de ter a visão, né, do céu, do inferno e do purgatório. E tem alguns santos que viram Martinho Lutero no inferno. E ele está lá mesmo, está ardendo nos quintos dos infernos. E com certeza, todos os outros que o acompanharam provocando a divisão da igreja. E com certeza, né? Alguns que a gente tem por aí hoje, não é? Essas outras igrejas que tem por aí hoje, né? Com certeza, os caras são tão terríveis, né? Tão terríveis. Não vou citar nome, porque esse negócio está sendo gravado aí, vai no YouTube, aí dá confusão depois. Mas os camaradas são tão terríveis que com certeza nem o diabo quer esses camaradas do inferno. Quando o camarada chega lá, o diabo já tem lá um feixe de lenha, dá para ele, né? Um isqueiro, fala assim, ó, meu irmão, não quero ser aqui no inferno não, nem aqui você não fica não quero aqui não. Pega essa lenha, vai fazer seu inferninho para lá. Nem o diabo quer. Santidade só tem na Igreja Católica, que a santidade é para mim e para cada um de nós aqui, sem exceção. Portanto, meu irmão, minha irmã, busca o teu caminho para buscar essa santidade. Como? Já falei. Castelo Interior e Moradas de Santa Teresa, subida do Monte Carmelo, São João da Cruz, a escada, né, de São João Clímaco, os livros de Santo Afonso Maria de Ligório e tantos outros santos, né? Uma coisa mais simples, a pequena via de Santa Teresinha do Menino Jesus, que é alguma coisa mais simples, não é? Numa linguagem mais simples. História de uma alma de Santa Teresinha do Menino Jesus. E há tantos outros santos, né? Que deixaram escritos, e nos seus escritos eles colocam, né, etapas que a gente pode ir vencendo na vida para chegar à santidade. Santidade a gente constrói. É a semente que foi posta no coração e que vai germinar e vai crescer. Portanto, sejamos esses pássaros que procuram a verdadeira árvore, né? Que Jesus chama ali de pé de mostarda, para se abrigar e fazer ali os seus ninhos. Nesta árvore onde a gente encontra segurança, segurança. A videira e os ramos, cujo tronco
é Jesus. E os ramos somos todos nós. Não como alguns querem, né? Que os ramos dessa árvore são as várias denominações religiosas, as várias igrejas. Não, não são não. É tudo ramo sim, mas é tudo ramo que está cortado. Está cortado e está jogado fora. Cortado e jogado fora. E tem alguns ramos que apodrece e não presta nem para fazer fogo mais. É como muitas seitas que tem por aí. Ecumenismo. À medida que a gente vai conhecendo as coisas, quando fala ecumenismo, a gente dá risada, não é? Pois é. O que é ecumenismo? Ecumenismo é chegar para o outro e dizer, meu irmão, olha, isso aí não vai te levar para o céu, não. Essa igreja sua aí é falsa. E pregar, evangelizar o camarada. E mostrar para ele que só existe um caminho, uma verdade e uma vida. Que se chama Igreja Católica. Apostólica. Romana. Ecumenismo, trabalho de ecumenismo, é converter o outro, é trazer o outro de volta para casa. Trazer de volta. Achar que tá bom ele continuar lá do jeito que tá, não, vamos rezar junto. Fica aí, olha, tá ótimo aí no seu lugar, não precisa não, não. Isso aí tá errado, tá errado. Numa das falas, né, o Papa disse que nós não podemos fazer proselitismo, ou seja, mostrar para o outro que ele está errado e que ele tem que voltar para casa. E a casa é esta, a igreja, fundada sobre Pedro por Jesus Cristo. Não há outra. Não, nós temos que converter sim. Temos que anunciar Jesus Cristo lá sim. Ah, mas as religiões ancestrais, pois é, são ancestrais. Nós temos que anunciar a novidade, que é Jesus Cristo e a sua igreja. Tem que ir lá pregar o evangelho, sim. Quantas vidas, quantos homens e mulheres, nesses 2000 anos, deram a vida para anunciar Jesus Cristo. Os mártires. Depois aqui no Brasil, né? 500 anos de missionários, missionárias pregando e anunciando Jesus Cristo. Agora, não, tudo aquilo que eles fizeram está errado. Nós temos que reconhecer as religiões ancestrais. Não tem não, não tem não. Tem que anunciar Jesus Cristo lá. Isso é ecumenismo. Quando São Francisco foi falar com o sultão, São Francisco foi anunciar Jesus Cristo. Foi dizer para o sultão que ele precisava aceitar Jesus Cristo na vida dele. Ele precisava ser batizado. Que ele precisava se fazer cristão. São Francisco não foi assinar tratadinho, não. Dizer, olha, tá tudo bom, olha, continua, tá tudo ok. Não, não tá ok, não. Isso é falso. Isso não é ecumenismo. Não é vontade de Deus isso. Tratado de paz é uma coisa. Mas dizer que está tudo bem pelo fato de ser muçulmano não está bem, não. A mídia não fala, mas a gente vai descobrindo por outros meios o número imenso de muçulmanos lá no Oriente que têm pedido o batismo. O número imenso de muçulmanos na Alemanha, na França, que têm pedido para ser batizados. Têm tido experiências fortíssimas, né, com Jesus. Muitos através de sonho. Jesus tem se apresentado para eles em sonho. E eles vão lá buscar o batismo. A mídia não fala disso. A igreja tampouco.
mas a gente sem medo pode dizer que são milhares. Milhares. Aqui no Brasil, tenho pesquisado um pouco quantos, né, das igrejas evangélicas que começam a estudar com seriedade a história da igreja e voltam para a igreja. Voltam para a igreja. De maneira especial quando leem, né, São Basílio de Cesareia. Está lá na Patrística, um dos padres da igreja. Quando começa a estudar seriamente São Basílio de Cesareia, o sujeito percebe que não tem outro caminho, não. O resto é tudo atalho. Só existe um caminho. A igreja. Só existe uma verdade, a que está na igreja. Por isso, fora dela, fora desta igreja, não há salvação. Por quê? Porque são ramos cortados do tronco principal. Então, aquilo que se chamava povo de Deus no Antigo Testamento, a partir de Jesus Cristo, passa a se chamar igreja. Amém. Amém. Professemos nossa fé. Nesse seu livrinho verde,